Hoje aqui no canal, veremos uma história sombria e bem diferente. Falaremos sobre o dia que o Tony Stark viajou para o passado e ficou preso lá, com criaturas horríveis, e chegou até mesmo a lutar contra o demônio da Marvel, Mephisto, e também contra os Vingadores pré-históricos. Deixa o like no canal se você achou esse conteúdo interessante e venha conhecer comigo a origem do Homem de Ferro de 1 milhão de anos atrás. Bem, nos quadrinhos da Marvel Vingadores de 2018, número 22, a gente viu o Tony Stark junto com alguns Vingadores indo investigar uma caverna misteriosa. A Okoye, a líder da guarda real de Wakanda, acabou encontrando uma coisa nessa caverna, e por isso então convocou o Thor e o Homem de Ferro. A Okoye, depois de achar a caverna, enviou soldados e mineradores experientes e habilidosos para o interior dessa caverna. E todos voltaram gritando e com muito medo do que tinha ali na escuridão. A Okoye então continua a história. Mesmo agora eles não podem falar o que viram sem serem reduzidos a ataques de choro e lamentação. Então o Homem de Ferro responde: então foi por isso que você nos chamou? Para verificar sua caverna assustadora? Bem, os meus sensores não mostraram nada em comum. Vamos lá, Thor. Então o Thor diz: espere, há um grande mal aqui, grande e mais antigo. Devemos dar uma pausa, Stark, antes de nos aventurarmos mais. Então Thor liga os raios do seu martelo para iluminar o interior da caverna e vai adentrando com cuidado. Mas a Okoye, como é sinistra demais, ela diz o seguinte: a caverna já foi explorada por mim. Eu chamei você, Tony Stark, por causa do que eu descobri aqui dentro. Então a Okoye retira de dentro do baú um capacete que parece ser uma espécie de armadura antiga e desgastada de uma versão do Homem de Ferro. Porém tem um pequeno problema aqui, bem misterioso. Como vocês podem ver, a Okoye diz que isso é datado de 1 milhão de anos atrás, 1 milhão de anos antes de Cristo. É da Idade da Pedra, porém não foi esculpido em pedra. Trata-se de um metal fossificado bem antigo. A Okoye continua: Tony Stark, parecia haver restos de uma caveira por dentro, um crânio de um Homo sapiens. O Thor então diz: isso é antinatural. Essa coisa cheira ao mal, Stark. Tu deves destruí-la imediatamente. A Okoye diz: ele pode estar certo. Há indubitavelmente uma presença sobrenatural nesse lugar. Diga-me, Tony Stark, você já esteve nessa caverna antes? Então Tony, surpreso, diz: não, mas algo me diz que eu vou estar. Bom, então nerds, esse foi o início desse mistério envolvendo o Tony Stark. Até que chegamos então na história de hoje e vamos entender por que aquele capacete do Homem de Ferro estava naquela caverna. Existe um Homem de Ferro com mais de 1 milhão de anos atrás, Como isso seria possível? Quem é esse Homem de Ferro? A história então começa agora mesmo. Anos atrás, meu pai foi um homem da ciência e de segredos. E eu era um garoto muito brilhante, que se entediava muito fácil e que já tinha compulsão de se meter aonde não era chamado, porque eu não parecia me encaixar em lugar nenhum. Meio que ainda não me encaixo. Acho, em outras palavras, que eu sempre fui mesmo super bom em me meter em muitos problemas. Então o pequeno Tony Stark estava fuxicando alguma coisa sombria, e ele continuava: eu sei, tadinho do pobre Tony Stark, o garoto que não se encaixava por ser esperto demais e fabulosamente rico demais, provavelmente bonito demais também. Mas mesmo assim eu, com certeza, me sentia sozinho desde que aprendi a andar. Umas coisas que os filmes sempre acertam é o seguinte: gente super rica ama fazer coisas de gente super rica. Meu pai fazia algumas festas bem estranhas que até hoje são matérias. Mesmo dentre as pessoas acostumadas a desprezar todas as leis de Deus e dos homens, a cada aniversário, Halloween ou qualquer morte aleatória de sábado em fevereiro. Deus, as coisas que eu vi, por que eu não podia só ter jogado mais videogame? Por exemplo, teve aquela vez, quando eu tinha 9 anos e quis experimentar as lentes de raio-x que eu mesmo projetei durante uma festa particularmente bizarra que meu pai estava dando. Tudo que eu vi foi basicamente algumas pessoas poderosas usando apenas roupas de baixo. Algumas dessas pessoas eu acabaria um dia, no futuro, socando a cara com manoplas de ferro. Mas tinha uma outra coisa também.
algo que assombrou os meus sonhos até que eu pude começar a beber para esquecê-los. Foi a noite que eu vi o rosto do diabo. Para você que não entendeu, é o seguinte: aqui o Tony Stark estava nos contando um pouco da sua infância e como seu pai participava de cultos bizarros que eram comandados pelo demônio Mephisto. Pois é, cara, o Tony conheceu Mephisto com apenas 9 anos de idade. E a história continua. Só que agora, nerds, estamos há 1 milhão de anos atrás. E o Tony Stark está aqui, se lembrando da sua infância com a gente. Foi a noite que eu vi o rosto do diabo. Ou pelo menos eu acho que eu vi. É difícil dizer, foi há muito tempo atrás. Parece que foi há 1 milhão de anos. Lembra do que eu disse sobre ser bom em me meter em problemas? Algumas coisas nunca mudam. Então vemos que o Tony Stark já está bem mais velho, cheio de barba e morando em uma caverna. E na sua frente aparece um monstro parecido com um urso da montanha. Ou um lobo feroz com olhos vermelhos. Então Tony Stark diz: ele que te mandou? Ou você só está faminto? Tony perguntava aquilo se referindo ao demônio Mephisto. Perguntaria eu mesmo pra ele quando ele vier, dando a entender que o Mephisto está atrás dele por algum motivo. E então o Tony Stark ataca esse animal com os propulsores da sua armadura que ainda estavam funcionando e deixa o monstro caído ali no chão. Que desperdício de combustível de vibrânio que foi. Tô achando que eu estou enviando uma mensagem pra ele? Um aviso? Ou talvez eu só esteja faminto. Não sobrou mais nenhum vibrânio na caverna. Eu tenho o suficiente para me dar forças por mais algumas noites. Ou inferno, talvez só por mais uma noite. Depende da noite, eu acho. Depende de quando o diabo virá para me visitar. Então mostra o Homem de Ferro trazendo aquele animal que ele abateu para a fogueira. E a gente vê o seu traje de Homem de Ferro todo despedaçado no chão da caverna. E mais alguns detalhes, como desenhos que ele foi fazendo dos Vingadores, da armadura e de coisas que ele estava pensando em construir. E até mesmo desenhou os Vingadores pré-históricos aqui. Tem o Mamuteiro Fantasma, né, que eu inclusive tenho um vídeo completo da história dele. Tem o Odin, a Lady Fênix, e tem também os dias que ele já ficou ali, cara, que foram vários e vários dias. E tem até um símbolo ali que parece o Hulk pré-histórico, que deve sair um vídeo sobre ele no canal ainda nessa semana. Então se inscreve aqui pra tu não perder e bora continuar com a história. Voltando então aqui, né, ele desenhou os Vingadores pré-históricos na parede da caverna. Aí você deve se perguntar: ué, ele se encontrou com os Vingadores pré-históricos de 1 milhão de anos atrás? Quando que foi isso? Bom, vamos lá. Somos apresentados então, né, a páginas dos quadrinhos que nos retrata algumas semanas antes desse momento do Tony Stark na caverna. Tudo isso começou normal, o suficiente. Bem normal se você for um Vingador. Uma caverna foi descoberta durante a Guerra dos Reinos. Uma caverna com uma versão fossilizada da minha cabeça dentro. Quando eu investiguei a dita caverna, uma fonte desconhecida de energia de repente deu uma de volta pro futuro comigo. Eu fui mandado de volta no tempo. Eu estou supondo 1 milhão de anos atrás, com uma margem de erro de alguns milênios. Quando eu dei por mim, eu já estava sendo esmurrado por alguns tipos de Vingadores das cavernas. Fala sério. Como eu disse, normal o suficiente. Mas então as coisas ficaram esquisitas. Olha, Motoqueiro Fantasma é uma coisa, mas de jeito nenhum eu vou tomar porrada do papai do Thor. E então começa toda aquela confusão ali com o Tony Stark. E ele diz: vocês pessoal estão cometendo um erro. Eu sei que pareço todo assustadoramente esperto e futurístico. Tá, eu sou. Mas eu não sou o vilão aqui. Eu nem sei aonde é esse aqui. Caramba, vocês têm a sua própria Fênix. Os X-Men sabem disso? Então a Lady Fênix diz, com poderes telepáticos dentro da mente do Homem de Ferro: Anthony Stark, você foi chamado aqui por uma razão, mas não foi por nós. Nós não podemos ser de ajuda alguma para você. As provas que virão devem ser enfrentadas sozinho por você. Apenas tente se lembrar, Homem de Ferro. Então Tony Stark diz do seu jeitão, né: moça, eu não gosto de você estar dentro da minha cabeça. E então a Lady Fênix lança uma rajada de fogo cósmico no Homem de Ferro, o derrubando no chão. E ela ainda diz: lembre-se da face do diabo. O Homem de Ferro continuava narrando os fatos. Não dá pra confiar nunca nessas Fênix, cara. Ela me deu um murro que me lançou por quilômetros. A minha armadura já estava danificada pelo voo. O pouso com certeza não ajudou. É como uma piada ruim. Homem de Ferro preso na Idade da Pedra. Ai, a armadura.
execute o diagnóstico, por favor. O sistema então da armadura diz que eles estão sem energia e pergunta se o Stark gostaria de ir na StarkTech mais perto para se recarregar. Então o Tony olha para o lado e vê uma caverna e diz: eu não acho que será necessário. Algo me diz que já estamos em casa. Cavernas, porque tem sempre que ser cavernas. Então algumas horas depois já mostra o Tony Stark se virando para conseguir sobreviver nesse novo ambiente. Desvie toda a energia para escanear. Busque por vibrânio, urânio e qualquer coisa que dê para usar como fonte de combustível para a armadura. Primeiro eu vou consertar a armadura e então eu posso encontrar a máquina do tempo. Tem sempre alguma máquina do tempo caída por aí. Até lá eu só preciso ser cuidadoso para não pisar em nenhuma borboleta ou ser morto. Opa! Então o Homem de Ferro começa a ouvir algum barulho e alguém diz atrás dele: Nga! Então o Tony se vira rapidamente e ele diz: caramba, esse barulho foi muito perto. Ao olhar melhor, ele percebe que é uma mulher das cavernas e que ela estava trazendo um presente para ele, um tipo de saco de pele costurado e que tinha álcool dentro, talvez vinho ou algo assim. A mulher estava oferecendo para o Tony, então ele percebeu que ela achava que ele era uma espécie de deus. Por ele ser diferente, né, ter caído do céu e ter as habilidades da armadura, ele achava que os homens e as mulheres das cavernas estavam achando que ele era um deus. Desculpa, moça das cavernas, mas eu não seria um bom deus. Você provavelmente deveria voltar para o seu pessoal. Então muitas e muitas mulheres das cavernas vinham até a caverna do Homem de Ferro lhe oferecer presentes. E o Tony continuava dizendo: elas vieram todas as noites por uma semana e eu recusei todas as vezes, mesmo quando as noites ficaram mais frias e solitárias. No 8º dia havia ainda mais uma oferenda de vinho, mas dessa vez, ao invés de mulheres das cavernas em reverência, havia pedras e grandes porretes e alguns ancestrais realmente zangados. E esses caras vieram todas as noites por 3 semanas. E eu sempre mandei eles de volta machucados, quebrados. Mas eles sempre voltavam mais zangados, tentando me forçar a receber esse presente deles, né? E tomar um drink. Só que eu ainda não entendia o que era isso. Foi o que fez o diabo bater na minha porta. Então nos mostra o Tony Stark alguns dias depois, só que sem o seu traje. Esse deve ser o último vibrânio da caverna. É por isso que os nativos continuaram vindo para esse lugar, será? Por isso acham que eu sou um deus? Ou algum louco conversando comigo mesmo sozinho em uma caverna? A história da minha vida. Deus, eu nunca achei que poderia ficar entediado com minha própria companhia. Mas eu acho que eu estou com saudade dos Vingadores. Não diga pra eles que eu falei isso, ok? O Stark estava conversando com a sua armadura, um jeito dele não enlouquecer sozinho. E então, surpreendentemente, a armadura respondeu: os seus segredos estão seguros comigo, Stark. E então o Stark se assusta e diz: peraí, os sistemas de bordo desligaram ontem, incluindo o módulo de voz. Essa é uma voz que eu posso sentir na minha alma. Com quem que eu tô falando? Então a armadura responde novamente: com um velho amigo. Nós ainda não nos conhecemos, não nessa era, mas eu estou um pouco além das coisas, como o tempo. Então o Stark fica meio irritado com isso. Eu presumo que você tenha enviado aquelas pessoas dia e noite para me dar presentes, certo? Então a voz misteriosa saindo da armadura responde: creio que não tenha compreendido as minhas intenções, Stark. Não são presentes. Eu gostaria de encomendar algo de você. Então o Tony Stark, do seu jeitão, né, ele diz: não, obrigado. Eu sei que a armadura já viu dias melhores, mas ela ainda não está à venda. Então a voz misteriosa continuava: eu não tenho interesses algum na sua armadura, Homem de Ferro. Não esta que você veste do lado de fora, pelo menos. Então uma cobra demoníaca sai de trás da armadura com olhos brilhantes. Me diga, Tony Stark, quanto você quer pela sua alma? A história ainda continua. Só que, nerds, se você chegou até aqui, tá achando essa história interessante e nunca tinha ouvido falar disso, cara, de um Homem de Ferro pré-histórico, já deixa o like aqui embaixo. E também é muito importante você se inscrever, cara, assim você me apoia, beleza? Vamos lá então. O Tony Stark responde pra cobra: desculpa, mas eu tenho quase certeza que eu troquei minha alma por algum Daiquiri em 1988.
Posso fazer uma excelente oferta pela minha vesícula biliar, se você quiser. Então a cobra demônio continua. Você sabe como alguém se torna o homem mais inteligente do mundo, Stark? E o Tony então diz, bom, eu sei como eu me tornei. A cobra então continua, não, você não sabe o preço que foi pago. Não sabe o que custou a Howard Stark. Então o Tony fica muito puto e pega a cobra com as mãos sem medo e diz, como você conhece esse nome? Quem diabos é você? A cobra então continua, você pertence a mim, pequeno Stark. Não importa a era, porque acha que Howard te adotou. Você foi o preço que ele teve que pagar. Olhe dentro dos meus olhos, Tony. Você me conhece, sou seu verdadeiro pai. Então o Tony pega o seu capacete de ferro e desfere um golpe contra a cobra. Desde então, ele não foi mais visitado por ninguém, exceto pela fome, pelo frio e pela frustração. Um pouco de loucura, e por mais alguns gatos enormes que ele matava e comia. Tudo que o Stark sabia era que a serpente sabia de alguma coisa. A serpente me trouxe pra cá e eu acho que ela sabe como me levar pra casa. Então venho tentando chamá-la de volta, pisando em cada serpente que encontro. E finalmente funcionou. Só que dessa vez, ele não me enviou uma cobra. Se tem motoqueiros fantasmas e punhos de ferros nessa era, faz sentido também ter super vilões. Então o Tony Stark tinha recebido a visita de um gorila gigante, com uma espécie de mãos de diamante e com a joia do infinito do poder. Por incrível que pareça, o gorila, depois de dar uma surra no Tony Stark, deixou ele derrotado no chão. O Tony então volta machucado para sua caverna e fica lá desanimado com tudo. Afinal, a armadura estava toda destruída e ele estava ficando já sem recursos. Ainda consertar armadura em uma caverna na Idade da Pedra é meio que impossível, né? O Tony Stark sabia que o diabo voltaria para uma última tentação. Ok, então sua armadura está completamente arruinada, mas o Homem de Ferro não é a armadura. Eu sou. Ainda resta alguma carga nas baterias de vibrânio. Eu só preciso de um jeito de canalizá-la. O Tony Stark então estava bolando algum jeito de continuar sobrevivendo a tudo isso. Afinal, é isso que o Homem de Ferro faz de melhor, sobreviver. E é nesses momentos que surgem as suas ideias geniais. Então ele se anima e diz, eu acho que vai ter que servir. Algum tempo depois, durante a noite, o Tony Stark recebeu novamente visitas. Dessa vez eram serpentes zumbis. E o Tony Stark diz, serpentes zumbis? Você vem aqui tentar comprar a alma mais snob do planeta e ainda acha que serpentes zumbis vão selar o acordo por você? Eu odeio dizer, mas sério, você sabe com qual Tony Stark você tá falando? Se não sabe, deixa eu me apresentar. Então do interior da caverna surge uma sombra gigante. E na próxima página temos então o olhar da nova armadura improvisada do Homem de Ferro. A armadura de gelo da Idade das Cavernas. Ou como ele chamou, né, de Homem da Era do Gelo. O Tony conseguiu construir uma armadura juntando o resto da sua própria armadura antiga com peles de animal. E parecia ainda ter gelo e neve por toda a armadura. E então na sua frente aparece ele, o Mephisto. Creio que te conheço bastante. Olá, Tony. Olá, filho. Tony então ficou surpreso, pois o demônio se transformou no seu pai. Ou então o demônio, na verdade, sempre foi o seu pai. E agora? Então, o Tony Stark se lembra que essa pessoa vestida com essa roupa disse pra ele uma vez quando ele tinha 9 anos de idade. Volte quando você tiver algo para oferecer, Tony Stark, pois a sua alma já foi vendida. Só que nesse momento o Tony Stark estava usando a sua lente de raio-x, que ele mesmo desenvolveu quando era criança. Então ele tinha visto que por trás da máscara era o seu pai que estava ali, o Howard Stark. Então a história continuava. O Tony pergunta, Howard? Não, você não é o Howard. Você não é o meu pai. O Tony então dispara suas lanças de gelo contra o Mephisto, que não causam nenhum dano a ele. Então o demônio responde, bom, pai adotivo então é perto bastante. Mas nós dois sabemos, Tony, que tem mais de mim em você do que você admitiria. E se você pensa que está finalmente pronto para alcançar o seu potencial total, para deixar a sua velha caverna para trás de uma vez por todas, bom, eu estou aqui para lhe oferecer essa oportunidade, filho. Lhe ensinarei todos os segredos do meu sucesso. Lhe ensinarei como mundos são conquistados e governados. E você governará, filho, da maneira como sempre deveria ter sido. Tudo o que precisa fazer é pegar na minha mão e dizer
por favor. O Tony então novamente desfere um golpe, só que dessa vez na cabeça do indivíduo. O Tony então diz: você deveria ter ficado nas gatinhas das cavernas e no vinho. Acredita em mim, não é assim que você vai me tentar. Ao menos que esteja me tentando a querer te matar. Diga, quem é você? Então o demônio diz: eu sou o seu pai. O Tony fica furioso e grita: chega de mentiras, você não é o Howard Stark. Ele nascerá daqui há 1 milhão de anos. E o demônio então começa a se levantar e pegar fogo, assumindo a sua verdadeira forma. Eu nunca disse que era o Howard, apesar de ser um velho amigo. Eu só disse que eu era o seu pai, Tony. Por acaso eu mentiria sobre um assunto desse? Vá em frente, olhe nos meus olhos. Não vê nossa semelhança? O Mephisto, envolto das suas chamas infernais, aparece com a sua aparência real, totalmente demoníaca. O Mephisto logo em seguida dá um golpe com fogo na cara do Homem de Ferro, quebrando partes da sua armadura. Então Tony caído se questiona: Mephisto, um dos reis do inferno, como um diabo de 1 milhão de anos atrás sabe tanto sobre mim e meu... Então Tony logo se dá conta: ah não, é só o diabo mesmo. É o diabo com uma joia do tempo. O Mephisto estava em posse de uma das joias do infinito. Foi usando a joia do tempo que ele prendeu o Tony Stark nessa era. O Mephisto então continua: eu falei a verdade através da língua do teu pai, Tony. Ele te prometeu a mim, ou bom, ele irá algum dia, daqui a muitos anos. Eu vi na joia do tempo. E você não acha que será mais fácil para todos os envolvidos se eu já recebi o meu pagamento aqui agora? O Mephisto então continua dando golpes no Tony, golpes de fogo infernal poderosos que chegam a fazer a sua armadura derreter. Curve-se a mim, Tony Stark, e juntos reescreveremos a história do mundo. Você e eu, torne-se o meu diabo de ferro. Do lado de fora da caverna, os Vingadores pré-históricos estavam observando tudo daquele combate. O Mago Supremo diz: ele está perdendo, e isso pode alterar toda a história humana. Então, o outro que estava ali responde: eu não sei, esse cara é um idiota. Não seria melhor se ele só morresse? Não. Deve haver um Tony Stark em cada existência. E a Lady Fênix continua: e precisaremos de todos eles, especialmente deste aqui. A Punho de Ferro também diz: então o que a gente faz? Ajudamos ele? A Lady Fênix então diz: não podemos. O Homem de Ferro deve vencer essa batalha sozinho. Então voltamos para o combate dentro das cavernas. O Tony estava com um problema nessa luta. Quanto mais poder de vibrânio, e energia ele usava, mais rápido essa armadura de gelo derretia. Então ele precisava acabar com a luta no próximo golpe. E enquanto isso, o Mephisto ainda continuava tentando o Tony Stark. Farei de você o herói mais poderoso da Terra, Homem de Ferro. Tony Stark, o único e verdadeiro Vingador. Então o Tony diz pra ele: eu tenho uma ideia melhor. Eu já vou te contar tudo sobre ela, só que em 1 milhão de anos. E o Tony Stark desfere o seu último grande ataque de energia. Eu posso até ser ateu, mas com os anos eu aprendi uma coisinha ou outra com os deuses. O Thor me ensinou que quando estiver com dúvida, sempre soque o que estiver brilhando. Então Tony Stark ataca a joia do tempo que estava com o Mephisto e mentaliza ele viajando de volta para casa, pro seu tempo. O Tony consegue então ativar os poderes da joia e é sugado pela energia verde do tempo. E o Mephisto continuava: pra onde você acha que está correndo, Stark? Não há lugar nenhum fora do meu domínio. Imediatamente o Tony Stark começa a viajar no tempo e começa a ver várias realidades. E ele sofre bastante, já que os seus átomos se rompem durante essa viagem temporal. E ele chega a gritar de desespero. Ele enfim consegue voltar de volta para a caverna, aonde ele estava lá com a Okoye, e também com o Thor. E lá o Pantera Negra o resgatou. Ele continuava narrando os fatos. Eu não faço ideia de qual ano seja, até que eu vejo o aeroporto-aviões wakandiano do lado de fora. O T'Challa quer saber aonde eu estive e o que aconteceu comigo. Mas antes de contar qualquer coisa, eu digo que preciso de uma carona e vou direto para Las Vegas. O Tony chega furioso e grita: Mephisto! O demônio da Marvel responde: olá, Tony, passeando por boas cavernas ultimamente? Então o Tony continua: o Doutor Estranho me disse aonde te encontrar. Me contou que você está preso aqui desde que perdeu o trono do inferno. Então eu quis te ver cara a cara. O Mephisto então diz: já faz 1 milhão de anos, não faz? Mas a oferta continua boa, eu te garanto. Isso quer dizer que você tem uma resposta para minha proposta?
Então o Tony, com raiva, diz: pode apostar que sim, vai te ferrar. Então o Tony Stark sai voando com a sua armadura. Só que outra pessoa misteriosa aparece para conversar com o Mephisto. Agora ele sabe o que você pretende, ou pelo menos faz uma ideia. Por que você faria isso, Mephisto? Mandá-lo de volta no tempo? Eu poderia ter te falado que nunca houve uma chance dele vender a sua alma para você. Ele é estúpido demais para isso. Então o Mephisto responde: eu venho plantando dúvida e medo no Tony Stark. E isso criará ondulações pelas membranas ósseas que separam os mundos. E todos os Tony Starks do multiverso sentirão isso, quer eles saibam ou não. Então o nosso ataque já começou, pois teremos que lutar contra todos eles antes que acabe. Todos os Tonys que já existiram. Temo que sempre deve haver um Homem de Ferro. Então esse homem misterioso que estava ali responde: muito bem então, suponho que seja uma boa você ter o pior inimigo dele do seu lado. Ninguém conhece o meu menino como eu conheço, como construí-lo e como quebrá-lo. O homem misterioso era ninguém menos do que o Howard Stark, o pai do Tony Stark adotivo que vendeu a sua alma ao demônio. Então o Howard Stark diz: sim, mestre, sou seu para obedecê-lo. Todos saúdem Mephisto. E é assim que esse quadrinho finaliza. Essa foi a história do Homem de Ferro pré-histórico. Como eu disse, eu ainda vou trazer a história do Hulk pré-histórico nessa semana e também de todos os Vingadores pré-históricos. Então se inscreve aqui no canal para você não perder. E já tem uma do Motoqueiro Fantasma pré-histórico, hein? Corre lá para assistir. Valeu, fui!